Olá, gentes! Como rodar um LLM realmente grande em um PC comum sem GPU? Olha, eu fiz isso. Rodei o GLM 5.2 com 744 bilhões de parâmetros num PC pequeno e funcionou. Só um detalhe: cada palavra levava mais de 20 segundos para aparecer. Essa é a realidade e eu vou mostrar aqui como eu fiz isso, tá? Bom, pessoal, todo mundo aí ouviu falar nos últimos dias um projeto chamado Colibri. Eu até fiz um post no LinkedIn a respeito e viralizou. Confesso que a propaganda foi muito boa, né? O grupo, os devs por trás ali, deixaram bem interessante o projeto. E muita gente começou a postar a respeito. Aí surgiu a curiosidade: como um modelo realmente grande, e eu estou falando aqui do GLM 5.2, que compete com o Opus 4.8, o G5.5, ou seja, os melhores modelos do mundo, né? Praticamente fronteira ali, logo com Fable 5, estão acima, o GPT 5.5. Agora, como as pessoas estão sendo capazes de rodar um modelo tão grande desse num PC com menos de 25 GB de RAM e sem GPU? Quando eu li isso, a primeira coisa que eu fiz foi, pessoal, tirei um screenshot, né? Ou como aportuguesando os termos em inglês, um print, né? Não faz sentido a palavra print, tá, pessoal? É um screenshot, né? Se for falar em inglês, era print. Enfim, cortei lá um pedaço, coloquei no LinkedIn e falei, se isso aqui for verdade, é uma revolução. Muita gente já tinha dado o canal e falou, olha, o desafio aí vai ser outro. Como usar, de fato, este modelo. Funcionar vai funcionar. E, bom, eu fiz um teste, um relatório. Quem é aluno da Escolas Academy vai ver o relatório completo. Vou ler aqui mais ou menos por cima e dar o veredito para quem está vendo este vídeo no YouTube. No final, vou mostrar para vocês como eu fiz o teste e a partir de agora eu recomendo que todo mundo faça esse tipo de teste, tá bom, pessoal? A gente vive outra era de desenvolvimento de software. As coisas não são mais como eram antes. Você não precisa passar o dia todo para fazer uma coisa, você não precisa gastar muitos recursos, e principalmente seu tempo, para entender o assunto, mas você, obviamente, precisa saber o que está fazendo. Quando eu vi este projeto Colibri, eu estava no local de difícil acesso, a minha conta do Cloud já não estava paga, tinha parado de pagar. Eu estava com o Deep Agent funcionando, que é o que eu uso 60% do tempo. Aí eu pensei, bom, não vou conseguir ver isso agora. Eu estava num local de difícil acesso, sem internet. Aliás, estava usando a internet do celular ali, muito ruim. O celular mesmo não pegava direito. E aí o que eu fiz? Usei o Deep Agent, apontei para ele, usei o Opus 4.8 dentro do Vertex do GCP, coloquei o link do projeto Colibri ali, o GitHub, e falei todos os detalhes, gostaria de testar, subisse VMs, comparasse com o uso de Small Language Models usando o Llama e desse o veredito me explicando em que situação faria sentido o GLM 5.2. E, claro, se funcionasse. E, por fim, pedi para comparar justamente com o Opus 4.8 da Anthropic e o GPT 5.5 da OpenAI. Vou mostrar aqui, pessoal, como que eu fiz, tá bom? Esta é a primeira parte, tá? Vou mostrar minha tela para vocês verem que o Deep Agent
funciona muito bem para vários tipos de tarefas. Deixa eu ver se eu coloco um espaço legal aqui para vocês. Bom, aqui não atrapalha. Aqui não atrapalha, aqui não atrapalha. Aqui não atrapalha. Seria eu não aparecendo, né? Seria melhor. Mas o que eu vou fazer? Aqui vocês estão vendo a tela. E eu vou deixar assim mesmo. Basicamente o que eu fiz, pessoal, copiei e colei. E ele foi, né, até o fim. Deixei durante uma viagem rodando. Depois eu fiquei sem internet durante a viagem, né? Montanhas, etc. Aqui na região de São Paulo. E depois demorou bastante os testes, demorou muito os testes. Eu pedi para escrever texto de 3.000 caracteres, comparar e tudo mais. Fui dormir e no outro dia estava pronto os relatórios que eu pedi. Tá? Então, o Deep Agent serve muito para isso, lembrando que você não paga o Deep Agent igual você paga um Cloud Code. Obviamente, eu gastei aqui tokens do Opus 4.8 via Google Cloud Platform, mas isso aí é muito mais barato do que você usar o Cloud Code, tá? Tem uma série de comparações aí que dispensa comentários. Lembrando que o DeepAgent não tem assinatura, ele é gratuito. Então, se você quiser usar, por exemplo, com um VLLM rodando, ou o próprio Llama rodando o Small Language Model, vai funcionar de todas as maneiras. Tá? Vai funcionar muito bem, aliás. Muita gente tem usado pequenos modelos com Deep Agents, que está na mesma categoria do Codex, Cloud Code, igual eu mencionei, e falando de open source, Chemicode, Quencode, OpenCode e vários outros. Tá? Antigravity CLI, que eu gosto bastante, e vários outros. Mas está aqui, vocês viram, fui fazendo relatório, pedindo testes e testes, que demorou bastante. E aqui chega a parte que todo mundo gosta. As descobertas principais, todas com cálculo no PDF, porque eu tenho um arquivo PDF aqui com um relatório completo. Custo por 1 milhão de tokens do Colibri, conforme a velocidade, sendo confortável no spot versus APIs. Pessoal, ele chega a sair 40 vezes mais caro do que o Opus. Inviável. Tá? Inviável, neste caso, usar o GLM 5.2 somente com um PC local. Lembrando que para melhorar a velocidade dele, eu tenho que usar máquinas maiores. Acaba ficando mais caro. E ele não foi desenhado para usar GPU. Quem usa GPU vai preferir usar um Olama, um VLLM, que é para isso, aliás, que foram criados. Tá? Mas aí você pergunta, que situação que eu vou usar Colibri com o GLM 5.2, que é o único modelo que eles suportam, tá? Os outros testes que eu fiz aqui comparando foram com Olama, ou Olama, dependendo da pronúncia. E aí, pessoal, olha aqui o custo, a diferença de custo, tá? Comparando uma com outra, tá? O Colibri, ele não é, dependendo da situação, automaticamente mais barato, tá? Vai depender muito do uso que você faz, muito, mas absurdamente, em comparação com várias situações. Mas de modo bem resumido aqui, pessoal, Colibri não é automaticamente mais barato, como eu disse. Abaixo de 5 tokens, ele é mais caro por token que as APIs. A VM fica ligada, gerando pouco, só vira competitivo a partir de 5, 10 tokens por segundo. Chegar à velocidade das APIs, né, comparando aqui Opus 4.8, GP1.5 da OpenAI, Anthropic OpenAI, é inviável, que exigiria o ex-expert, aquele Mixture of Experts, pessoal. Quem ainda não viu essa aula, não entendeu
Este conceito que ficou muito famoso ano passado, em 2025, com o DeepSeek, o lançamento do DeepSeek, que derrubou o preço de empresas de IA no mundo todo, né? É deste experts que a gente menciona, que é esse que o texto está mencionando. Então, ele é inviável porque ele exigiria dos experts em VRAM cerca de 8 de H100, que dá mais ou menos $88 por hora. E o Colibri não foi desenhado para isso, para esse tipo de serviço, que é o que a gente vê aí sendo fornecido por algumas empresas, tá? Mesmo assim, ele custaria $407 por milhão de token, 16 vezes mais caro que o Opus. Quem tem esse tipo de GPU usa VLLM, não Colibri, tá? O break-even, ou seja, quanto que vale a pena o gasto ali com o Colibri. Só no cenário confortável, 10 tokens por segundo no spot, exigindo 15 a 17 milhões de tokens por mês e 67% de ocupação, rodando 24 horas por set. Nos demais, nunca compensa por custo puro. Situação bem específica, né, pessoal? O veredito aqui é: use APIs para tempo real e volume, baixo, médio. Se você está querendo o mesmo nível de inteligência de XLM 5.2, obviamente, você consegue ter um trade-off ali, né, para tarefas simples, usar um Small Language Model numa máquina, dependendo da tarefa, e aí, eventualmente, sair mais barato do que pagar uma API. Tá? Já o Colibri tem 3 nichos bem específicos nos quais ele pode fazer sentido. Privacidade absoluta, tá, pessoal? Não tem nada escondido ali, você pode rodar. Você imagina que está numa universidade. Eu já participei de um projeto de uma universidade estrangeira que não permitia, aliás, era uma universidade norte-americana, não permitia o uso de modelos chineses. Então, né, obviamente, eu tive que usar Llama, os modelos da Meta ali, que eram que eles concordavam com que a gente usasse. Tá? Então, privacidade absoluta é uma situação no qual você pode usar. Soberania e pesquisa. E aí, claro, além da privacidade, soberania e pesquisa. E até a gente completa aqui no relatório um lote de alto volume tolerante à lentidão. Dá para melhorar um pouquinho o caso? Dá, claro. Né? Como eu falei, tem alguns recursos aqui, você consegue deixar ele mais rápido, mas ainda assim vai ser muito mais lento do que as APIs. Tá? Só que a gente está falando de um modelo de fronteira, pessoal. Frontier Model. Você pode muito bem usar a capacidade ociosa de computadores, e tem muito disso em universidade, tá? Já conheci alguns casos de uso, e você poderia deixar este modelo com o Colibri, que aliás só dá suporte ao GLM 5.2, né? Rodando de madrugada, fazendo pesquisas, descobrindo coisas na velocidade dele, usando a capacidade ociosa de computadora, né? Porque o custo ainda não compensa. Como a gente disse, a maioria dos casos não compensa, a não ser que você consiga rodar ali a partir de 5 tokens por segundo, né? Começa a fazer sentido. Tá? Ainda assim, muito mais lento do que o normal. Se você não está usando aquele computador à madrugada, no período ocioso, aí faz sentido sim aproveitar esse espaço e deixar o GLM 5.2, que é, novamente, o modelo de fronteira, trabalhar. Então, nestes casos, pessoal, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar algum outro relatório aqui. Então, nestes casos que fazem sentido você usar o projeto Colibri. Qualquer outro não faz sentido. Bom, mostro mais alguns detalhes aqui do relatório.
para vocês entenderem o resultado. E, claro, chegar à conclusão que é um projeto experimental. Por isso eu até vi que nas redes sociais uma outra pessoa falou para mim, olha, isso é uma POC, isso é um MVP, aliás, né? Isso é uma prova de conceito, enfim. É um produto minimamente viável e uma prova de conceito ao mesmo tempo, tá? E não funciona para a maioria das pessoas. Então, aqui, os 3 eixos, né? A velocidade é o resultado, qualidade do texto, custo e por token mensal e velocidade, tokens por segundo. Ele tem um downgrade, tá, pessoal, esse processo, né? Só que é baixo. Você não deixa, o modelo não deixa de ficar inteligente apenas por isso. O fator decisivo mesmo é a velocidade. A gente deve ter isso aqui no relatório, tá? Ou seja, torna-se inviável. Tá? Como aqui é o verdadeiro gargalo, é justamente isso que impede de você usar em produção para chatbot, para qualquer outro uso comum que a gente vê. O cenário VMTest de disco lento chega a ser 40 vezes mais caro que o Opus, tá? 33 vezes mais caro que o GPT, que é $30 o output. Que confortável, pessoal, chega a 1,8 vezes mais barato, só que você ainda vai ter a quantidade de tokens ali ínfima, tá? Insustentável para a produção de chatbot, de agentes com outras tarefas generalistas, mas ainda é muito bom para pesquisa. Então, há sim situações onde, se houver capacidade ociosa, faz todo sentido. E aqui, um comentário, né? Como ler? 5 tokens por segundo Colibri é mais caro por token que as APIs. A gente fica ligado gerando pouco. O ponto de virada é por volta de 5 tokens por segundo, a partir daí, no preço spot, o custo por token cai abaixo do Opus GPT. No preço on demand, o cruzamento só acontece perto de 10 tokens por segundo, ou seja, o Colibri só é barato por token quando é razoavelmente rápido. E ser rápido exige NVM local, caro e muita memória RAM. Então depende do seu computador e da capacidade ociosa. E para alcançar a velocidade das APIs 60 a 100 tokens, não VRAM, não ajuda expert, não ajuda expert, não ajuda expert. O Colibri não foi feito para isso, tá? Quando você trabalha com GPU. Então, chegar a 60 a 100 tokens por segundo, que começa ali, fica o possível de uso, né? É inviável para o Colibri. Para igualar a velocidade, seria preciso pôr todos os experts em VRAM. Mas o Colibri deliberadamente não serve expert pela GPU. Ele foi desenhado para CPU. E mesmo se rodasse, seria $88 por hora. Tá? Realmente não faz o menor sentido. Reiterando, quando vale privacidade, aprendizagem, pesquisa, soberania, volume alto, constante e tolerante à lentidão, custo de hardware já pago, exatamente do que eu falei aqui. Tá? Quando não vale a pena, qualquer coisa interativa em tempo real, volume baixo regular, quando o custo por token importa a você e não tem MD local rápido. Em máxima qualidade em raciocínio código de ponta. Não faz o menor sentido. Tá, pessoal? Lote noturno, assíncrono, alto volume, sem pressa. Tá aqui, inclusive as situações. Chat atendimento, usa o Opus ou... Aliás, use Small Land Model, né? Quem me conhece, quem conhece a história da Cadence sabe a minha opinião. Volume baixo regular de tokens, API. Paga só o que usa. Dados não pode sair da sua rede. Aí, Colibri. Lote noturno, assíncrono, volume, sem pressa. Colibri em VM Spot. Desde que maior ou igual 10 tokens por segundo. Quer mais barato por token com pouco volume? API. Quero mais barato por token com volume alto, NVMe local, Colibri. Lembrando que o break-even é 15 a 17 milhões de tokens por mês. Tá? Bom, é isso. Muita gente ficou curiosa para ver o resultado. Tá aqui o resultado. Compensa ou não compensa? Vai depender muito
do que você tem em mãos. Eu, por exemplo, pessoal, eu tenho 4 computadores em casa. Se eu estivesse fazendo uma pesquisa, eu ligaria esses 4 computadores. Aliás, vou começar a fazer uma pesquisa em breve e vou, com certeza, considerar o uso do GLM 5.2, ou até outras versões que vão vir, usando o Colibri. Claro que eu tenho que fazer um cálculo ali, né? Eletricidade, tem eletricidade solar. Mas, enfim, o que vai sair dali? Tá? Se eu não tenho pressa, deve sair um estudo legal, se deixar ligado ali da 10, 11 da noite até as 6 da manhã, se você não estiver no computador ou por outra coisa, né? Mas é isso. Tá aqui um exemplo de uma arquitetura que com certeza vai evoluir, então não fique desanimado. Teste, faça os testes, como eu fiz, usei o Deep Agents para testar, pessoal. Não fiquei instalando as coisas, não. Só entreguei ali, pedi que eu queria e o relatório. Tudo que você viu foi feito com Agent. Então, teste e veja se você tem um caso de uso para isso. E por aqui, muito obrigado. E até breve.